formas que podemos ver o profeta Jeremias. Agora, vamos vê-lo a fundo na lição de agora de manhã, né? Então, eu te convido já a abrir a palavra no capítulo 17 do profeta Jeremias, versículo 5 em diante, vou estar lendo agora. Então, diz assim na palavra de Deus: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Amém, Carol? Deus abençoe. Então, o versículo 5, preste atenção, eu vou estar lendo, mas eu gostaria de te pedir assim, eu vou fazer algumas intervenções na leitura, que é a introdução da nossa lição, e depois eu retorno direto. Veja que no versículo 5 do capítulo 17 do livro de Jeremias, ele já começa nos advertindo. Advertência para hoje. Não, pastor, isso aí foi lá para aquela época, para o povo de Deus naquela época. A Bíblia não tem isso, não. Todas as vezes que você abre, ela fala com você naquele dia. Aquela época ela está trazendo o que aconteceu para aqueles que desobedeciam ou para aqueles que obedeciam a palavra, a ação que Deus trazia sobre eles. Então, preste atenção. Né? Temos aí conosco também a Nadiele ou o Júnior, né? São os nossos sobrinhos também lá em Teresina. Temos uma boa participação dos nossos familiares na cidade de Teresina. Né? Muito obrigado por estar conosco, deleitando-se, aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. Então, voltando, assim diz o Senhor. Então, o profeta Jeremias está dizendo o que Deus conversou com ele. Né? E agora eu estou te falando assim, o que Deus está nos dizendo, que está aqui na palavra. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço forte. Né? E aí ele diz, e cujo coração se aparta do Senhor. É que quando nós achamos assim, autossuficiente, quando as coisas estão positivamente para nós, nós já deixamos o Senhor de lado. Eu não preciso mais estar na igreja, eu não preciso mais ter uma noite de vigília, eu não preciso mais estar orando constantemente, porque aqui está tudo bem, a minha casa está bem, meus filhos estão bem, as finanças estão bem, meu relacionamento está bem. E aí eu começo a confiar no meu braço, que quer dizer, nas coisas que estou fazendo, nas coisas que estão andando da forma que estou administrando, e aí eu deixo Deus de lado. Aí onde está o problema. Né? Larissa, filha, espero que você esteja bem melhor, né? Deus abençoe também, está conosco. Então, é isso que o profeta Jeremias, ele recebe a orientação de Deus, e nós estamos vendo nesse momento. Quantas vezes nós deixamos Deus de lado para realizar os nossos desejos, nossos anseios, as nossas vontades? Quando deveríamos saber, Senhor, isso daqui é melhor para mim? Isso daqui é ideal para mim? Então, versículo 6, ele será como arbustos nos ermos, não verá prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor. Aí ele dá outra advertência, né? Ele dá duas advertências nesse momento aqui agora. E cuja esperança deste homem é o Senhor. Versículo 8. Ele será, ele disse o que iria acontecer daqueles que saem da presença de Deus, daqueles que não confiam no Senhor, e agora ele vai dizer o que vai acontecer com aqueles que confiam no Senhor, e a esperança deles está no Senhor. Porque eu vou voltar um pouquinho para você entender, Versículo 6, ele diz claramente, aqueles que não confiam, aqueles que confiam na sua autoconfiança, aqueles que confiam em si mesmo, né? Esquece a Deus, olha o que acontece, eles não verão a sua descendência. Eles vão partir logo. Por quê? Porque eles não confiam em Deus, não esperam em Deus. Versículo 6. Ele será como um arbusto nos ermos, não verá a prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto. Agora, no versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor.
e cuja esperança é o Senhor. Aí olha o que diz a condição agora daqueles que confiam. Ele será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Porque quem cuida é o Senhor. Não é o homem, é o Senhor. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Incorrigível. Quem a conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que junta riquezas, mas não retamente. Na metade de seus dias elas o deixarão, e no seu fim ele se mostrará insensato. Trono de glória, exaltado desde o princípio, é o lugar do nosso Deus. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos como pó, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Eles me perguntam, onde está a palavra do Senhor, que se cumpra agora. Então, aqui está a leitura de hoje de manhã, da lição, ou parte dela, né? Porque nós vamos entender nesse momento, né, a necessidade de estar mais próximo do Senhor. Né? Entender que é necessário a cada um de nós não distanciar-se de Deus. Está aqui lido. Então eu vou partir para a lição, para a introdução da lição, a 10ª lição, que trata justamente sobre Jeremias e seus diálogos com Deus. Se você tiver a oportunidade, logo mais eu vou estar escaneando a lição, vou deixar lá, o irmão Leandro vai colocar na rede social da igreja. Então, o versículo-chave dessa manhã, ela não está no profeta Jeremias, ela está no livro de Salmos, capítulo 44, versículo 22. Eu te convido você a ler também. Salmos, capítulo 44, versículo 22. Desfiz as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, pois eu te remi. Amém? Vamos orar de novo? Vamos orar agradecendo a Deus pela leitura, agradecendo também pela oportunidade dos irmãos que já estão aqui. Então, fecha teu olhinho. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de lermos a tua palavra e rogamos a ti, Senhor, a tua presença para que possamos entender esta palavra. E muito obrigado, porque vivíamos numa vida longe, numa vida em pecado. A tua misericórdia nos alcança e o Senhor nos regenera, Senhor, para sermos novo homem, nova mulher, nova família. Então só temos que te louvar e te agradecer, Senhor, e pedir e suplicar para que não possamos jamais sair da tua presença. Dessa maneira que agradecemos a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos e amados irmãos? Então, o autor da lição de hoje entenderá, né, aqui tem como alvo da lição, o aluno entenderá como um diálogo franco e sincero com Deus ajuda a vencer mesmo na perseguição. Quando nós dizemos assim, está difícil,
né? A situação está difícil. Normalmente o pastor diz assim: irmão, vamos. Quem lembra? Vamos orar. Porque orar quer dizer falar com Deus. Então, o que eu vou dizer a Deus? Eu vou dizer a Ele, eu vou abrir o meu coração. Eu vou ter um diálogo sincero com Ele. Eu vou dizer para Ele: Deus, eu estou. E aí eu vou dizer tudo que eu estou passando, tudo que eu estou sentindo. Ou vou dizer para Ele o que eu preciso nesse momento. Então, a oração é fundamental na vida do cristão. Que esse diálogo não seja fictício, que esse diálogo não seja apenas um monólogo de abrir a boca, mas seja algo de dentro do nosso coração, de dizermos ao Senhor o que estamos sentindo e pedir a Ele a intervenção naquele momento, se for necessário. É do versículo 5, irmã Nalva, até o versículo 15 do capítulo 17 do livro de Jeremias. Então prestem atenção, né? A lição, ela nos traz essa oportunidade. Não vamos conseguir ler como lemos no domingo de manhã na igreja por causa do tempo. Literalmente o tempo. O tempo é pequeno agora. Mas teríamos agora inúmeros textos que Jeremias ele entra no processo de diálogo com Deus, que ele conversa com Deus, né? Ok, alguém coloca, porque aí eu não vou parar para escrever, tá bom? Mas se alguém puder colocar para a irmã Nova anotar, livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5 ao 10. 5 ao 10. Então, o que eu quero te pedir nesse momento? Eu vou trazer o início da história do profeta Jeremias e a gente adentra logo nele, para a gente ver os diálogos e os anseios que ele tinha e o chamado que Deus fez na vida dele, né? Então, Jeremias nasceu em cerca de 640 anos antes de Cristo, na cidade sacerdotal de Anatote, no território de Benjamim, a uns 5 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Embora sendo da linhagem sacerdotal, nunca exerceu o sacerdócio. Cresceu no reinado do piedoso Josias e teria presenciado a grande reforma desse rei, cujo lamento fúnebre também escreveu, segundo Crônicas, o capítulo 33 e o capítulo 35. Então, aí é a parte histórica do que nós estamos estudando. Agora vamos para a parte, dizer assim, vamos para dentro do bolo, né? Vamos comer o bolo agora. Vamos sair da cobertura, da capa, né? Jeremias e a aliança, né? Pastor, por que aliança? Então, vamos dar um exemplo de aliança, né? Já que ele... Eita, aqui é bem ruim de sair, mas sai. Vamos lá, aliança. A gente olha para ela, ela não tem marca de início nem de fim, né? Início e fim, não existe. A minha aliança com Deus, ela não vai ter nem início nem fim, porque a minha aliança com Deus é para a vida eterna. O chamado que ele fez no livro de João, capítulo 3, versículo 16, não foi para quando eu estiver aqui, não. Ele diz assim: eis que eu te dou a vida eterna. Eterno não tem fim. Nós estamos vivendo momentos carnais aqui e agora, mas na presença de Deus, em espírito, a vida é eterna. Então, lembrar de quando nós fizemos uma aliança com Deus, não lembrar do nosso passado, porque o nosso passado jaz, sepultado com Cristo, morreu. Aí, ele ressurge e diz: eis que agora eu te faço uma nova criatura. É entender esse texto, nova criatura. E saber por que o povo sofria naquela época, por que o povo continua sofrendo nos dias de hoje. Por que é tão difícil viver o evangelho nos dias de hoje? Você vai dizer: não, pastor, é fácil. Por que não?
viver o Evangelho, cumprir os mandamentos, não pense que é fácil, não. Se você não tiver uma vida regada da palavra em obediência, você não cumpre, não. É preciso tomar uma decisão. Por isso, quando a lição ela começa, o profeta Jeremias e a aliança que ele tem. Ou seja, a partir daquele momento, aí você vai saber bem claro quem é marcado na palavra de Deus que tem essa aliança. O apóstolo Paulo. Quando o Senhor o aborda naquela estrada que vai a Damasco, naquele momento o Senhor faz uma aliança com ele. A partir dali, os seus escritos, as suas cartas, ele se declara agora preso a Jesus Cristo. Ou seja, a vida dele não tem mais sentido se não for com o Senhor. Sem o Senhor, não tem mais sentido. Essa é a pergunta que eu quero te fazer. A tua vida, qual o sentido que tem? Porque é fácil dizermos que somos evangélicos, aonde muitas vezes não vivemos esse evangelho. E o que nós vamos estudar hoje é esses diálogos que o profeta Jeremias tinha com Deus. É literalmente isso aqui que nós vamos estudar. Então, vamos para dentro da lição. O pano de fundo da vida do profeta e de todo o seu livro e da Bíblia inteira é a aliança entre Deus e o seu povo. O tempo todo. Você for lá no Êxodo, se for para Levítico, se for para Deuteronômio, se você esquecer o Velho Testamento, se você vier agora para o Novo Testamento, se for, o apóstolo Paulo está lá em Hebreus também, o tempo todo é convidando o homem para fazer uma aliança com Deus, esquecer o passado e viver uma vida nova na presença do... Então, deu para você entender que naquela época o povo era desobediente e hoje nós somos desobedientes, nós deixamos de cumprir a palavra de Deus, nós falamos o que não deveríamos falar, nós agimos quando deveríamos apenas estar na situação de oração. É essa advertência que eu quero trazer nessa manhã, que a lição traz para nós hoje. É isso daqui agora que eu quero te fazer. Entender a necessidade de obedecer. Porque se você pegar Êxodo capítulo 24, Levítico capítulo 26, Deuteronômio capítulo 29, Hebreus 13 e 20, todo esse tempo ele está convidando o homem que foi cuidado, que foi protegido por Deus, sai da presença de Deus, Deus o convida e diz, não, vem, eu esqueço tudo isso aí, a gente começa a conta de novo. Vou dizer assim, irmão Mariano está aí, um dos mais antigos, né? Estou dizendo que ele é velho, mais antigo, né? Então, dizendo assim, Mariano ainda é daquele tempo de que nós vamos na mercearia, e na mercearia, mas Cici vai saber o que eu estou dizendo, tá? Não que ela seja velha, não é isso, né? Vamos dizer assim, pegar aqui, eu ainda fui desse tempo, né? Eu não sou velho, sou jovem. Ia na padaria com a cadernetazinha menor do que essa, assim, a metadezinha de uma cadernetazinha. Aí eu chegava lá no balcão da padaria e disse, pai, disse que colocasse aqui, ó, 10 pães francês, 2 doces gelo, que é aquele quadrado, para quem não lembra, né? E vamos dizer, 2 baianos, 2 pão carteira. Era assim naquela época, né? Os pães eram diferenciados. Ele vinha, colocava todos aqueles pães, ele anotava na caderneta, no dia tal, tantos pães. Eu pegava a caderneta, botava no bolso, levava o pão e ia para casa. Se porventura meu pai rasgasse a página, desse fim à caderneta, jogasse fora a caderneta, o dono da padaria não sabia quanto meu pai devia, não. Porque a anotação estava nessa caderneta, que ela ia e vinha. E aí, de 15 dias, eu não me lembro, eu era criança, de mês, eu não sei como era que meu pai pagava. Eu sei que ele pagava. Porque aí na caderneta, no final daqueles dias, passava um traço assim, o padeiro lá, o dono da padaria, somava, meu pai ia lá, pagava, e só fazia virar a página e começava tudo de novo. Então, é esse relacionamento de confiança que hoje não existe mais.
Quem é doido de abrir o comércio aí e dizer, traga a caderneta, aí o cabo rastinado, o cabo dá um xixo, dá um calote. E muitos são chamados povo de Deus. Então tem que ter cuidado nas ações. Irmãos, esse tempo realmente, Tamires, né? Pronto, Tamires sabe o que eu estou dizendo aí. Você viveu, Tamires, isso aí. Eu vivi isso aí. Eu falei, irmão Mariano, que eu pensei que só fosse ele aí que tivesse vivenciado, né? Então, o que é que Deus está dizendo aqui? O que é que a lição está trazendo para nós hoje? Olha, volte. Esqueça o que está aí. Volte. Para que possamos viver novamente. Então, era refletida no relacionamento entre, como diz, né, a palavra, depois de Deus ter utilizado o livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, aí ele traz um profeta, que eu não vou tratar nessa manhã agora, em outro momento. Carol, é lamentável. O que ocorre? Aí ele vai tratar agora, isso aí justamente que Carol está dizendo, no profeta Oséias. E aí ele vai tratar que é um povo prostituto. Ele usa o profeta, usa a mulher, traz ela para ser sua esposa, e aí essa mulher vai para o prostíbulo, né? Vai para a vida noturna, e o profeta se derrete, chora em casa, e Deus manda, rapaz, cala! E ela está lá com outros homens, se prostituindo, e ele tem que entrar naquela casa e trazê-la para dentro da casa dele, dar banho, cuidar e dizer, eu vou te amar, eu vou cuidar de você, eu vou te apacentar, e cuida dela, dá o que ela precisa, e ela torna a voltar. Ela torna a voltar à vida de prostituição. Deus, aqui usando o profeta Jeremias, ele diz assim, você está vendo, Jeremias 12? O meu povo é igual a prostituta. Eu ensino o caminho, eu mostro as regras, que é justamente a lei, os estatutos, os mandamentos, que são como regras para nós, e nós não seguimos essas regras. Mas achamos que estamos vivendo bem, que estamos sendo guardados e protegidos pelo Senhor. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida é como um sopro. Nós podemos estar aqui hoje, bem, saudável, e quando esse vento passar, nós não temos mais nada. Literalmente mais nada. Então, preste atenção na lição. É essa aliança que Deus quer constituir comigo e com você. Uma aliança que ele esquece a conta, como Carol diz aí, encerra, Carol. Acabou com isso aí. Vamos começar para frente. E ele é quem vai produzir para que começasse tudo de novo. Porque a lição nos ensina isso. É esse amor que nós precisamos ter. Então, ele vem dizer, e no Novo Testamento, entre Cristo e a sua igreja, Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23. Era garantida pela fidelidade do Senhor, Deuteronômio capítulo 7, 9. Abra aí, por favor. Eu não vou conseguir estar lendo todos os versículos, como eu disse, por causa da hora. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. O que é que ele diz aí? Abriu? Saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Meu irmão, minha irmã, se a gente fosse estudar na letra a palavra agora, né? Eu não vou utilizar uma expressão chamada ao pé da letra, porque a letra não tem pé. Totalmente errado essa fala. Mas se formos estudar a palavra na íntegra da palavra, no contexto,
Quando Moisés traz a palavra, ele diz que ele vai nos guardar por 1000 gerações. Você já parou para pensar nisso aí? No poder que Deus tem nos dado, na garantia da nossa geração futura. Ora, eu estou olhando para minha sogra, que tem 95, vai fazer 96 anos. Dias difíceis. Né? O cansaço da idade. A fadiga do corpo. Ela está na 5ª geração. A minha sogra. A minha mãe, que tem 80 anos, vai fazer 80 anos agora em dezembro. Ela vai para a 3ª geração, que é a nossa neta, da nossa filha Ana Carolina, que vai chegar, que pode chegar a qualquer momento. Chegar essa semana, a próxima. Aí é Deus que vai determinar. Você imagina o que Moisés está trazendo para nós no capítulo 9, capítulo 7, versículo 9. Ele diz: aqueles que guardam o meu mandamento, aqueles que me obedecem, aqueles que continuam fielmente, eu guardarei por 1000 gerações. Meu irmão, minha irmã, nós não conseguimos ver a 7ª, a 8ª geração. E Deus diz que guarda por 1000 gerações. Tu já imaginou? Eu vou ler de novo, porque é fantástico a palavra de Deus. E Deus, ele não esquece o que diz, não. Ele não é feito eu e muitas vezes você não. Não. Ele não. Tá, acaba bom. Que ele diz e faz. Agora, ai daquele, quando ele disser, porque ele faz mesmo. Olha só. Sabereis, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus. O Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações. Aos que o amam e guardam os seus. Então, a condição da minha geração, dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, eles serem abençoados, eles serem protegidos, é necessário que hoje, eu guarde a palavra de Deus. Eu viva essa palavra, para que a minha geração futura seja guardada, protegida pelo amor de Deus. Então, para isso, é preciso eu e você tomar uma decisão hoje. Não deixar para depois, hoje. E a lição eu diria assim, ela nos inquieta para uma autoavaliação. E essa autoavaliação diz assim: eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Amanhã o governo do estado ele já decretou, na sexta-feira, o decreto ele cai ou ele flexibiliza. Né? O governo municipal, tivemos a reunião ontem, ele decreta hoje que amanhã... Hoje é o último dia do decreto chamado de reclusão social. Boa parte dos estados e municípios estão fazendo essa abertura flexível. E ela chama assim, um novo recomeço. O prefeito ontem na reunião, ele foi muito... A palavra dele foi muito propícia quando ele disse assim, ele até olhou para mim, fitou os olhos e disse: Valone, na reunião passada, há 90 dias, nós não estávamos de máscara aqui dentro para tomar decisão. Hoje nós estamos de máscara. Nem apertamos as mãos, nem chegamos perto. A diferença. Ele, outra vez, ele deu uma palavra, disse, não é o papel do decreto que vai dizer que o vírus morreu ou foi embora, não. Ele continua aí para assolar vidas, para destruir famílias. Como o pecado continua solto nessa terra, para tirar você da presença de Deus, para não permitir que você abra os olhos e caminhe, mas caminhe com Jesus Cristo. Mas para isso, queridos e amados irmãos, é preciso eu e você tomar uma decisão. Eu não quero mais viver no pecado. Eu quero viver para Cristo. Aí depende de mim e de você. São decisões que precisam ser tomadas. Então, olha o que a lição nos ensina mais ainda.
Como disse, o tempo todo Deus quer se relacionar, reativar a aliança com o homem. Capítulo 7, versículo 9 de Deuteronômio, é fantástico quando ele diz, né? Então, e exigia a obediência do povo. Esse povo é obediente? Se eu pegar hoje um terço da nossa igreja, acho que eu estou sonhando, né? Fazer um negócio desse. Pastor, não diga isso, que estou delirando. Posso dizer assim? Vou dizer que um terço da nossa igreja é literalmente obediente? Se eu conseguisse dizer isso, eu teria famílias saudáveis. Eu não teria problema, fuxico, intriga, leva e traz. Eu tinha pegado o rabo do Satanás assim, ó, tinha dado um nó no rabo dele assim, vá para o quinto dos infernos. Porque aqui você não tem mais espaço, não. O problema é que o povo não escuta, nem abre o coração, nem permite ser templo do Espírito de Deus. Porque a Bíblia é clara quando ela nos ensina assim, ó, aonde há luz não pode haver trevas. Prestou atenção? Aonde há luz não pode haver trevas. Porque quando a luz chega, as trevas dissipam, elas saem. Ela também nos ensina que nós não podemos agradar a Deus e a Baal. Porque em algum momento nós vamos desagradar ou a Deus ou a Baal. Em algum momento, no curso da vida, você vai entrar no colapso e um dos dois vão lhe pegar. Ou Deus ou Baal. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. É dele, é dele. Não é dele, tchau. Por isso que ele nos ensinou. Nós temos que ser sim ou não. O que excede, o que passa disso daí, não é dele, é do diabo. Então, o profeta Jeremias, ele está trazendo essa aliança, ele está convocando o povo de Deus, porque o povo de Deus, Deus me perdoe, é um povo teimoso. É um povo desobediente. Se fosse obediente, nós não tínhamos a quantidade de jovens hoje se prostituindo. Se fosse obediente, nós teríamos os próprios pais dentro de casa ensinando os filhos a própria palavra. Iria para a igreja congregacionalmente, alimentar-se espiritualmente e produzi-la dentro de casa. Mas chega a segunda até a sexta-feira, nós não temos tempo. Nós vamos para a escola bíblica dominical. Minha irmã Fátima fica pegando no meu pé o tempo todo. Pastor, cadê a chamada? Aí lá na chamada tem assim, tem duas perguntas, que eu já nem uso mais. Leu a lição, trouxe a Bíblia. Meu amigo, como é que você vai para a igreja e não leva a Bíblia? Como é que pode um negócio desse? A lição não é para você chegar lá e dizer, não, eu passei de ano, eu vou... Não, você vai contar na mesma sala, rapaz. Na mesma sala o tempo todo. A lição é para incrementar conhecimento na tua vida, para que você erre menos, para que você se aproxime de Deus. Somente. Mas entra aqui, ó. A desobediência continua nos dias de hoje. Hoje desenfreada. Porque muitos vivem uma máscara, que a lição vai falar mais à frente. Não sei se eu consigo hoje, por causa do avanço da hora. Então, meus queridos amados irmãos, eu rogo a você, né? Não estou nem rogando a Deus, eu estou rogando a você, que pela misericórdia de Deus, entenda, para você viver melhor, você precisa guardar os mandamentos e estar na presença de Deus. Sem isso, capítulo 17, do versículo 5 ao 10 do livro de Jeremias, ele diz claramente o que vai acontecer com os que guardam e com os que desobedecem a palavra de Deus. Então, nesse novo retorno, como é que você quer voltar? Como é que você quer estar na presença de Deus? Você quer ir para o altar do Senhor, se derramar, chorar, dizer, Senhor, eu quero mudar. Essa oportunidade que o Senhor não permitiu que o vírus, porque ele não foi embora não, ele está aí ainda. Essa abertura é a pressão em cima, o cabo não aguenta, abre. Literalmente é isso aí.
E preste atenção no que eu vou lhe dizer nessa manhã. Se essa pandemia aumentar, se o índice aumentar em relação a mortos e infectados, sabe quem vai ser o culpado? Duas pessoas. O comércio e as igrejas. E o diabo vai vir assim, como a Bíblia diz, ferozmente, como um leão, para devorar. E aí eles vão vir para fechar a igreja. E você vai querer espernear para não deixar fechar e não tem mais jeito. Então por isso que eu quero te dizer assim, orem. Os dias de perseguição não chegaram ainda não, mas está próximo. Para que haja o cumprimento da palavra de Deus, tem que haver os dias de perseguições. Tem que haver o dia da peneira. Muitos serão peneirados e não passam nessa peneira. É como assim, vamos pescar. Outro dia eu estava, 2 ovelhas me convidaram aí, 2 não, 3 ovelhas do Sérgio, o Nazareno, o Petrus, nos convidaram uma casa e nós fomos, e aí, vamos pescar, arrumaram uma rede de pesca, a gente foi para. Ninguém sabia nada. Puxa a rede. Tinha mais sagaz e pedra do que peixe. E o peixe que pinha não podia comer, que era um peixe aí que fica inchado. Jogava fora. Eu disse, rapaz, interessante, né? Passa a rede nesse matão bonito e vem o que quer e o que não quer. Vinha mais o que a gente não queria, que era o peso da rede, o sargaço. Então, trazendo essa ilustração para esse momento, o que vem muito nas nossas vidas é o pecado, é a concupiscência carnal, é o satisfazer do homem. Quando o profeta traz na palavra de Deus, ei, está aqui, ó, maldito o homem que deixa de confiar em Deus para confiar em você próprio. Maldito esse homem. Então precisamos, meus queridos e amados irmãos, e eu rogo a você, no nome de Jesus, filhos, nós temos a oportunidade de ler a palavra, de estudar a palavra. Quantas pessoas na Europa, na África, na Oceania, na Ásia, no Oriente, não têm essa oportunidade de ler a palavra, de conhecer profundamente a palavra, e morrem sem conhecer a Cristo. Você hoje tem a oportunidade de dizer assim, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero mudar. Vou sair do primeiro ponto da lição agora e me restam só 10 minutos ainda. Mas tem calma, eu não tenho pressa com a palavra não. Se Deus me der mais 1 ano, 2 anos, é 1 ano, 2 anos estudando a palavra. Então tem calma. Tá certo? Olha lá. Como disse, era garantida pela fidelidade do Senhor, Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, e exigia a obediência do povo, que ainda hoje exige a obediência do povo. A entrada no reino celestial é a mesma circunstância que Deus usou Moisés para tirar o povo da escravidão de Faraó e dizer, caminhe aqui, confie em mim, em primeiro lugar, e eu os levarei à terra que prometi. Não foi assim, não? Será que eu estou lendo errado? E aí eu quero trazer o que aconteceu para os dias de hoje. Ele diz, eu continuo mesmo. Eu quero dizer a você que confie em mim. Não só em mim não, viu? É no Senhor. Ele diz, confie em mim, meu irmão. Confie em mim. Você tem confiado em Deus? Onde você tem depositado a sua confiança? No seu braço, no seu intelecto? Nas suas ações? Então você é miserável. Literalmente miserável. Nós temos que aprender a confiar em Deus, depositar a nossa confiança em Deus. Quantas vezes eu não recebi ligações e disse, meu irmão, problemas, deixa eu te fazer um pedido. Diga, pastores, ore a Deus para nos dar a direção. E confie, somente. Esqueça e confie. Eu estava dizendo à minha esposa ontem à noite, a gente vive, eu estou numa situação, coração apertando, desespero, não consigo resolver, eu sou uma pessoa altamente, que não sei ficar parado, agoniado, parece que tem uns 4 ou 5 parafusos, ou folgado ou apertado, e passar desde o dia 21 de março, dentro de casa, sem sair.
Só Deus mesmo para cuidar de mim. Só Deus. Mas ele diz assim, eu exijo que você me obedeça e confie. Está aqui na lição. A exigência, a obediência do povo. Por meio da história, vemos que todo o povo de Israel a violava, a obediência. O rei Josias renovou a aliança e conclamou o povo a fazer o mesmo. Segundo Crônicas, capítulo 34. Vê se você lê em casa. 31 ao 33. Segundo Crônicas, capítulo 34, dos versículos 31 ao 33. O povo, porém, só prometeu de boca para fora, o que ficou cada vez mais evidente nos reinos seguintes. Isso daqui, de boca para fora, é aquela história que Tamires confirmou e outra irmã também confirmou quando eu usei a história da caderneta. Da caderneta que ia lá, notava e vinha. Esse é o relacionamento de confiança. Eu abro o meu mercado confiando em você. Hoje nós não podemos fazer. A irmã deu aí um testemunho dela aí, né, do que passou. E aqui, ó, olha o que a lição diz de hoje. E preste atenção se você não se encaixa nesse texto. Preste atenção, irmão. Porque a palavra, ela ama, ela corrige. Ela ama, ela corrige. Ela corrige porque ela ama. Se ela não amasse, ela não corrigia. Não. Vai, boi, anda aí mesmo. Mas ela ama, ela corrige. Ela corrige porque ela ama. Preste atenção. O povo, porém, só prometia da boca para fora. O que ficou cada vez mais evidente nos reinos seguintes. Por isso, as palavras de mais destaque em Jeremias são: é um povo mentiroso, é um povo de traição, é um povo infiel, e obviamente os seus sinônimos vão acompanhando. Há necessidade de hoje de mudarmos essa história. Literalmente mudar essa história. Você já imaginou se o povo de Deus hoje entendesse a palavra e fosse diferente? Já imaginou? Se falasse menos, se xingasse menos, até mesmo se abrisse as suas bocas para falar palavras de escalão pesado. Porque eu conheço ainda ovelhas que utilizam o mesmo gesto do velho homem nos dias atuais. As mesmas prerrogativas da fala. E quem lhe vê consiga entender que ele é um homem de Deus. Porque a palavra do Senhor diz: quando Deus habita em nós, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas, elas se passam. E eis que tudo se faz novo. E as pessoas precisam ver em nós essa mudança. Não é falada, é vivida. E essa transformação só pode existir pelo poder, pela misericórdia de Deus. O que Jeremias ele é considerado chorão é porque ele dizia assim: eu não aguento mais o teu povo. Me esquece, porque eu não aguento mais o teu povo. Completamente diferente da situação do profeta Jonas. Deus queria lá, mas ele queria primeiro curar o coração de Jonas. Porque ele tinha uma rixa, ele tinha um problema com os ninivitas. Porque eles machucaram seus familiares para trás. Então ele achava que aquele povo não deveria ser salvo por Deus. Aí Deus diz: que adianta você dizer que me ama, se você não ama o próximo? A quem te maltratou, a quem te perseguiu. Porque o mau exemplo é Jesus Cristo. Nós maltratamos ele, como diz a palavra, com traição, com mentira, com infidelidade. Ou não? Foi não que você é assim que fez? Essa lição, meu irmão, ela abre teus olhos para que o teu coração, para que a tua vida venha transbordar do melhor
que é o maná de Deus. Então eu quero te pedir assim, não perca domingo, eu vou ter que encerrar a live agora, por causa da hora. Mas eu vou encerrar só concluindo um ponto. Aliás, não tem nem como encerrar mesmo. Porque já ela começa a dizer que eu tenho 30 segundos para orar e terminar. Eu quero te pedir assim, eu quero conclamar a você, filhos, aproveita a oportunidade que Deus te deu hoje. Conversa com Ele, ora a Ele, se expõe a Ele. Né? Escolhe um momento na tua casa. Se não tem, que a casa é pequena e tal, vai para dentro do banheiro e fecha a porta. Que aí ninguém pode bater não. Porque tem gente, né? Então a gente sabe que tem gente. E conversa com Ele. Fala com Ele, se derrama com Ele. E Ele vai te dar o melhor. Literalmente o melhor. Eu estava doido por um texto aqui, eu vou te dar agora. Eu ainda tenho um minuto para mim. Abre aí para mim, por favor. Não tem mais, tem 27 segundos. Abre Isaías, capítulo 55, versículo 6 ao 8. Isaías 55, do 6 ao 8. E abre Romanos, capítulo 8, do 36 ao 39. Eu vou orar porque já encerrou, né? Deus abençoe o teu povo, guarda-nos, nos dá a direção da tua palavra, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.